Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Estamos lendo juntos o livro de Apocalipse, estamos lendo no capítulo 2 ainda, falando sobre as 7 igrejas. Hoje vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Acompanha os vídeos que todo domingo nós postamos, dá o seu joinha, ajude a divulgar esse canal, porque fazendo isso você está ajudando a divulgar a mensagem do Evangelho. Vimos que essas 7 igrejas, esse número 7, número da perfeição, diz respeito a toda a igreja, em todo o tempo. Aquela igreja que nasceu ali, igreja do Novo Testamento, que nasce ali com Pentecostes, que seguiria até a volta do Senhor. Essa mensagem do Apocalipse, essa profecia, essa revelação, ela foi dada à igreja. Então, era para a igreja que Deus estava revelando. E é óbvio que ele vai começar a sua revelação falando sobre a igreja ao longo dos séculos, não é? Chegamos à igreja de Tiatira, vamos ler e comentar. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu falei que a gente precisa sempre prestar atenção como Jesus se apresenta a cada igreja. E para a igreja de Tiatira, ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Jesus, tudo ele vê, né? Ele anda no meio dos candelabros, que são as igrejas. Ele mostra que ele vê além da aparência. Ele vê além do que o homem vê. E ele também tem os pés como latão reluzente, né? Latão reluzente, o latão era um nome que se dava para o bronze, né? O bronze que na Bíblia geralmente está associado ao juízo, ao juízo de Deus, a condenação de Deus sobre alguma coisa, né? E aí a gente lembra lá do altar de bronze, lá do tabernáculo, e diversas passagens que se referem ao bronze, sempre dá com essa conotação de juízo, né? E Jesus também tem esses pés como latão reluzente, um olho que vê tudo, né? Que conhece tudo, que vê além da aparência, e os pés que traz julgamento, que traz condenação. E aqui ele continua: Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Bom, nós já vimos isso lá atrás. Nós já vimos esse tipo de ensino aparecer dentro da igreja. Tudo começa com as obras dos nicolaítas. Já temos lá na igreja de Éfeso, na igreja do Templo dos Apóstolos, já havia gente que queria ser apóstolo, que se dizia apóstolo para ter domínio sobre o povo de Deus. E depois vimos aparecer novamente, né, na igreja de Pérgamo,
o que era obra dos nicolaítas, é chamado na igreja de Pérgamo como doutrina dos nicolaítas. E nós comentamos isso na semana passada, que à medida que a perseguição terminou, cessou a perseguição, lá no Edito de Milão, né, no início do IV século, o imperador Constantino, ele vai pôr fim à perseguição aos cristãos, que marcou, né, um longo período da história do Império Romano, né? A perseguição aos cristãos vai cessar com esse decreto do imperador Constantino, esse imperador que diz ter se convertido à fé cristã, e a partir daí nós vamos começar a ver uma aproximação entre o império e a igreja. E aí você pode pensar, mas como a igreja iria se aproximar do império? Vamos lembrar que já havia dentro da igreja, né, pessoas contaminadas com as obras dos nicolaítas, com esse ensino dos apóstolos, de ser apóstolo, né? Nós sabemos que os apóstolos de Cristo foram escolhidos diretamente por ele. Essa é uma das características, né, para se ser apóstolo naquele tempo. Tinha andado com Cristo quando ele esteve na terra, ou ter sido chamado por Cristo diretamente, como foi o apóstolo Paulo. E isso é muito importante, mas parece que no meio, né, da igreja começou a surgir pessoas ali que se sentiam atraídas por esse negócio de governar, do prestígio que os apóstolos têm, o poder que eles tinham. E começa a surgir. O próprio Nicolau, o prosélito, né, que muitos escritores antigos identificam como sendo aquele que o nome nicolaísmo está ligado, né? Vemos também que é uma palavra, o próprio nome do Nicolau já carrega uma ideia de alguém que quer estar acima, né? Na etimologia do grego, o nome Nicolau vem de Nikkei, que significa aquele que quer ter domínio, né? Aquele que arrasta a multidão. E isso é até um jogo de palavras, né? E nós sabemos que a carta de Éfeso, né, a carta aos Efésios, já trata disso, né? Que eles provavam os que diziam apóstolos e não eram. Para você ver que o nicolaísmo está relacionado a isso, né? Esse desejo de poder, de domínio. Só que depois que acaba a perseguição, ou naquele período que ela estava diminuindo, isso já estava sendo uma prática e até uma doutrina, né? É aí que o serviço de pastor, né, o serviço de bispo, né, são nomes diferentes para o mesmo ofício, onde cada nome desse tem um significado, né? Pastor é aquele que pastoreia, é aquele que ensina, que cuida, né? E o bispo, a palavra bispo tem a ver com supervisão, né? Aquele que olha pelo rebanho, que eram serviços, que eram dons, que eram ministérios, né? Serviços, vão começar a se tornar cargos de posição dentro da igreja. E é provavelmente por causa disso que quando o império começa a cortejar a igreja, a partir de Constantino, você imagina,
De repente, os imperadores perseguiam a igreja e, de repente, um imperador disse que se converteu. E de perseguidor ele vai ser protetor da igreja. E essa aproximação vai atrair principalmente esses que já tinham essa doutrina, né, dos nicolaítas. E aqui na igreja, nessa carta, nós vemos que já haviam igrejas que já estavam andando junto com o Estado romano. Nós sabemos que a partir de Constantino, o Edito de Milão, até chegar em Teodósio, né, o sucessor de Constantino, que vai publicar aí no finalzinho do quarto século, né, um edito chamado Edito de Tessalônica, tornando o cristianismo, aí o termo cristianismo já era usado, né? Cristianismo, os cristãos já eram o cristianismo dentro do Império Romano, a única religião aceita. Esse edito, né, do imperador Teodósio, do final do quarto século, colocava agora o cristianismo como a única religião aceita pelo Império Romano. Aí começa a igreja institucionalizada. E é obviamente que essa igreja institucionalizada, essa igreja onde seus líderes são próximos ao Estado, tem caminho livre com o Estado, essa igreja já tem uma hierarquia de governo aos moldes do Império Romano. E eu não tenho dúvida que essa advertência que Jesus faz aqui, verso 20, mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, está se referindo a essa igreja romanizada, essa igreja institucionalizada, essa igreja que tem caminho livre com o poder. E eu acho interessante que ele diz aqui, porque essas cartas foram endereçadas à igreja. Então, essa carta está sendo endereçada à igreja ali dentro do império, aquela igreja que foi perseguida, aquela igreja que agora está vendo surgir, está vendo aparecer uma igreja institucional, que seria conhecida como a Igreja Católica Apostólica, presta bem atenção em cada nome, né? A Igreja Católica, que significa universal, ou única, que o Império Romano aceita, apostólica, porque ela é fundamentada nessa hierarquia de poder, né? E vai surgindo aqueles ensinos, né, de que Pedro teria sido o primeiro chefe da igreja, quando os apóstolos, é muito claro pelos escritos do apóstolo Paulo e pelo tom dos escritos apostólicos, que eles não se consideravam chefe de nada, né? Eles prestavam um serviço à igreja. Mas ali, essa nova igreja que está surgindo, ela se fundamenta nessa ideia, uma ideia que vai se desenvolvendo ao longo do tempo e vai culminar no aparecimento do Papa, né? Que era antes da igreja já havia uma magistratura, né? Um poder chamado pontífice, os romanos, e era justamente aquele que cuidava da religião, prestava os cultos, que os romanos acreditavam em vários deuses, né? E havia uma magistratura dedicada a isso. E essa magistratura, ao longo desse processo, vai acabar fazendo aparecer a figura do Papa, né?
esse Papa que vai se fortalecendo aí na Idade Média, no início da Idade Média, com o Império Carolíngio, né, com Carlos Magno, com seu pai Pipino Breve, que vai doar quase toda a Itália, isso depois que os germânicos adentraram, depois que o Império Romano foi conquistado e que essa igreja acabou convertendo, né, os germânicos a ela mesmo, e os francos serão os grandes responsáveis, né, de tornar essa religião, o cristianismo, a religião que domina a Europa, e também foi os francos, através de Pipino Breve, pai de Carlos Magno, né, tanto o pai como o filho vão consolidar o poder dessa igreja e o poder desse pontífice, né, que passou a ser chamado de Supremo Pontífice, que é a figura do Papa, né? Esse cargo eclesiástico. E aí, nesse tempo, já havia toda uma hierarquia, né? A doutrina dos nicolaítas já tinha se desenvolvido, a igreja já era governada por pastores, chefe das congregações, os bispos, chefe dos chefes, né? Arcebispos, cardeais e finalmente o Papa, nessa hierarquia de poder, porque essa questão do desejo de poder, muito ligada à questão do pecado, né, do egoísmo humano, do desejo de domínio, desejo de controle, e é esse espírito que permitiu a formação dessa igreja, que, no meu entendimento, na minha leitura e no meu conhecimento da história da igreja, eu vejo claramente aqui, sem sombra de dúvidas, que se refere a essa igreja hierarquizada, essa igreja casada com o Império Romano, porque se você for olhar a origem da Jezabel, né, que foi mulher de Acabe, né, e que introduziu deuses estranhos no meio de Israel, né, lemos lá no livro dos Reis, o conflito de Elias, né, com essa Jezabel, que dava proteção aos profetas de Baal, né, que eram deuses, né, que não era o verdadeiro Deus. E é o que está acontecendo aqui, né? Essa nova igreja, essa igreja romanizada, ela vai introduzindo coisas do paganismo dentro da fé cristã, fazendo do cristianismo uma mistura da fé cristã com o paganismo romano. E vamos ter muita coisa aí. Mas vamos continuar. Jezabel, mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, aceitar ensinos, práticas que eram aceitas pelo Império Romano. Isso vai entrar dentro da igreja. E Jesus está advertindo os cristãos, a sua igreja, que já estava começando a tolerar a presença dessa igreja e até nada fazendo com aquilo que estava sendo ensinado por essa igreja. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Aqui, Jesus está falando de juízo, presta bem atenção. Olha os pés de latão reluzente. Ele vê tudo, ele vê além da aparência, e ele vai trazer juízo, tanto sobre essa igreja, né, como também ele vai trazer juízo sobre o Império Romano. E isso realmente se cumpriu. E é sobre isso que o livro de Apocalipse vai tratar. Sabe, essa carta às igrejas é o primeiro capítulo, né,
desse juízo de Deus contra a falsa igreja. Então, a falsa igreja é personagem central no livro de Apocalipse. Isso é muito importante a gente entender. Que essa igreja falsa, essa Jezabel, que mais na frente vai ser chamada de a grande prostituta, o livro de Apocalipse trata do juízo sobre essa igreja e sobre o poder do mundo associado a ela. Vamos lá, continuando. Verso 23, ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Os que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Olha que interessante, né? Eles queriam ter uma autoridade, mas uma autoridade terrena sobre as nações. Eles queriam o poder político, o poder de governar. Gente, essa carta é muito atual. Nós estamos vendo isso, né? Uma igreja que se prostitui, uma igreja que comete adultério ao querer se aproximar do Estado e ter poder sobre as nações. Aqui diz que o que vencer, esse sim, vai ter poder sobre as nações. Mas não esse poder terreno, esse poder mundano, esse poder político, né? Que era o que estava acontecendo naqueles dias. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade do meu Pai. Veja bem, Jesus se compara, né? Que a mesma autoridade que Jesus tem, esses que vencerem terão. E note bem, Jesus não estava reinando literalmente, né, as nações com poder político, né? Mas ele estava regendo com vara de ferro. Significa o quê? São as autoridades espiritual que a igreja de Jesus Cristo tem, de ligar no céu, de desligar, ligar e desligar no céu e na terra, através da oração, através da profecia. São poderes espirituais que foram dadas à igreja. Isso fala sobre a intercessão, e nós vamos ver ainda só sobre intercessão, falando no livro de Apocalipse. Mas é interessante isso aqui. Verso 29, verso 28, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? A estrela da manhã, aqui se refere a Cristo, né? Que é o que nós precisamos, é o ensino, é a direção, é aquilo que a igreja precisa. A igreja precisa ser guiada pelo Espírito de Cristo. E é muito interessante. Espero que você tenha apreciado, espero que a sua mente comece a entender, comece a ler sobre a história da igreja, comece a ler sobre o que foi acontecendo com a igreja naquele período ali, depois da perseguição do Império Romano, e como ela vai dando lugar ao surgimento do cristianismo, dessa coisa romanizada, dessa coisa institucionalizada, dessa instituição poderosa, que vai se tornar muito poderosa na Idade Média, e presta bem atenção ao que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe.